mentor também das formações ao vivo, agora faço também as aulas assíncronas, né, por assim dizer. Então, vai ser uma experiência legal a gente conversar aqui, falar um pouquinho sobre front-end. A ideia não é mesmo a gente abordar algo denso de cara, é a gente conversar mesmo, trocar uma ideia sobre o assunto, compartilhar experiências, visão sobre o assunto, e, claro, construir um conhecimento juntos, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou gaúcho, eu tenho 26 anos, eu sou desenvolvedor web full stack pela Builderal, então trabalho tanto com front-end quanto com back-end, então mexo um pouquinho em cada parte, né? Falando em formação acadêmica, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade de Passo Fundo e pós-graduado em desenvolvimento full stack pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, sobre mim é isso, mas acho que o principal é que também eu seja um entusiasta por programação, por tecnologia, então é algo que realmente me anima de conversar, é algo que eu gosto de fazer, e se reflete da gente estar aqui hoje, né, conversando sobre programação e sobre desenvolvimento. Acho que, de minha parte, a apresentação seria essa, e agora vamos nos conhecer um pouquinho melhor, falando sobre o assunto e trocando ideias. Então, eu reforço, peço que vocês participem bastante, que a ideia é que seja uma conversa mesmo, e não um conteúdo corrido, por assim dizer. Seria isso, da minha parte. Posso iniciar aqui, Ju? Ou... Pode sim, contigo. Show demais. Então, eu preparei um conteúdo aqui para seguir como norte, mesmo para a gente também não se perder nos tópicos, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Só me avisem quando estiverem enxergando ela, para eu saber. Acho que já estão. Sim, tudo certo. Perfeito. Então, o tema da nossa live hoje é Descomplicando o Front-End, que seriam segredos para criar interfaces que funcionam. Então, a gente vai abordar temas que vão desde a interface do usuário até a experiência do usuário, algumas dicas, assim, as principais, né, e, assim, uma troca de ideias, e também algumas questões relacionadas à estruturação do projeto front-end, como é que a gente pode ter uma qualidade bacana sem perder o controle das coisas. Então, sem deixar que o projeto cresça muito e a gente não tenha necessariamente um cuidado com isso. Então, vamos lá. Eu preparei um Quem Sou Eu, mas a gente já falou sobre quem sou eu, né, anteriormente, então até vou pular aqui. Tem aqui a minha apresentação, né, bem sucinta. E eu gostaria de começar com uma pergunta. O que é o front-end? Alguém se habilita a responder ela? O que seria o front-end? Pode ser com suas palavras, não precisa ser algo técnico ou algo assim mais formal. Alguém? Ergue a mão e só falar. Certo. Então, vamos lá. Com o tempo vocês vão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Dois levantaram a mão. Vamos começar pelo. Johan. Isso. É um pouco difícil mesmo. Bem, ao meu ver, o front-end, ele é, né, a visualização do usuário, né? Tipo, tudo que tá ali na tela, né, da web, né, seja uma animação, né, seja um conteúdo, um texto, tudo que aparentemente nós visualizamos, né, eu acredito que seria o front-end. Perfeito. É bem por aí mesmo. A gente já vai abordar com maiores detalhes, mas é bem por aí. É tudo que a gente vê ali, a parte visual do nosso sistema. Thiago, pode falar a tua visão do que é o front-end. Não, eu faço das minhas palavras as palavras do nosso aluno de destaque aí. Tem mais o que falar, não. Foi sucinto, né? Show demais. Muito obrigado aí, Guris. Avançando um pouquinho aqui, então, realmente, de uma forma mais formal, né? O front-end é a parte visível e interativa do nosso site ou da nossa aplicação. De uma forma, assim, mais simples, é o que os usuários veem, é o que eles interagem, são os botões, os formulários, as imagens que aparecem ali, é tudo que o usuário mexe. Então, basicamente, ele é o primeiro contato que o usuário tem com a tecnologia por trás do nosso produto. Isso seria o front-end. Em uma aplicação web tradicional, o front-end é constituído por três tecnologias centrais, que vocês já devem saber, né? Que é o HTML, para fazer a descrição da estrutura da nossa página, o CSS, que é
é responsável pela reestilização, ou seja, para deixar bonito, enquanto a gente tem o JavaScript, que é uma linguagem de script que roda ali no nosso browser, que ela serve para deixar a página interativa. Então, em termos de tecnologia, o front-end é composto por esses três pilares. Claro, existem frameworks, existem bibliotecas, vai ampliando cada vez mais, que aparece Vue, aparece React, aparece Tailwind, um monte de tecnologias ali, mas no fundo tudo é HTML, CSS e JavaScript. Então, essa é a base. Porém, o nosso foco hoje é em outro aspecto do front-end, que é a parte que ele combina a interface de usuário, ou seja, UI, User Interface no inglês, com UX, que é User Experience no inglês, que é a experiência do usuário, né? Então, são dois termos bem famosos, mas que às vezes existe uma certa confusão entre cada conceito desses. E a gente vai abordar muito isso, como trabalhar cada um deles de uma forma legal e como a gente pode ter ganhos em cada um, torna a nossa aplicação mais robusta, mais atraente para o usuário e com, como é que eu poderia dizer, com aquele a mais que faz toda a diferença para que o produto dê certo. Né? O diferencial, eu diria. Então, mais uma pergunta aqui. Eu espero que agora vocês se habilitem novamente a responder. Alguém sabe conceituar o que é o UI, a User Interface, e o que é o UX, e a diferença que a gente tem entre esses dois conceitos? Posso agora? Pode falar, Thiago. Manda ver. Na minha compreensão, a diferença entre o UI e o UX é a seguinte: a User Interface é tudo aquilo que está disponível para o usuário na interface do front-end. E aí o UX é a experiência que esse usuário vai ter com aquela interface. Então, eu creio que seja isso. Show. É bem por aí. Posso complementar? Claro, sinta-se à vontade. Pode falar. Eu vi uma comparação uma vez que eu achei muito legal, que é com o carro. O UI é como tu vê o carro, tu olha para ele, tu vê a aparência do carro, tu entra nele e olha, ó, que bonito que ele é, banco de couro e tal. E o UX é quando tu senta e liga o carro e tu tem a sensação de como ele é realmente. É uma boa analogia também. Eu acho que torna mais lúdica a compreensão, né? Então, realmente, é bem por aí. É isso, né? Mais ou menos que os dois colegas falaram, um complementando o outro de uma forma mais, assim, conceitual e uma forma um pouquinho mais lúdica, com o exemplo, né? E os dois têm razão. O UI e o UX, eles são dois pilares do desenvolvimento front-end. Vamos começar falando um pouquinho sobre UI, que seria a User Interface. Então, como os próprios colegas trouxeram, ela se refere ao design visual e funcional da interface com a qual o usuário interage. Então, realmente, ele inclui os layouts, ele inclui as cores, as fontes, os botões, até mesmo o texto que tem ali na página faz parte da interface do usuário. E ter um cuidado com a interface do usuário faz total diferença. Por quê? Porque é o que o usuário mais percebe. A gente, por mais que a gente busque valor no produto, na funcionalidade dele, a primeira impressão é sempre a beleza, é sempre a interface ser chamativa, é a forma como o sistema se apresenta. Então, psicologicamente, para o ser humano, é a primeira coisa que a gente observa, é a interface do usuário. Então, de uma forma sucinta, a UI é tudo como se o produto se parece. Basicamente, é como ele se parece ali, o seu visual, a sua aparência. Então, UI, User Interface, interface de usuário. O seu irmão gêmeo e complementar é o UX, User Experience, experiência do usuário. E ele envolve a experiência geral do usuário ao interagir com aquele produto, com aquela página. Então, ele foca na satisfação e na facilidade do uso e na sua eficiência, basicamente. Então, ele vai cobrir as questões de fluxo de interação do usuário com o sistema, a navegação que acontece ali nas páginas, enfim, toda essa questão que seria realmente a utilização do sistema. Então, basicamente, ele é responsável por garantir que o sistema seja útil. Então, enquanto a UI ele acaba sendo responsável por garantir que o sistema seja apresentado, o UX garante a utilidade. Eu diria, na minha experiência pessoal, que por mais que a UI seja a primeira coisa que o usuário nota ao acessar um site, a UX acaba sendo mais importante. Por quê? Porque por mais que um sistema seja bonito, se ele não for utilizável,
ele não consegue reter aquele usuário, ele não consegue se tornar útil para aquela pessoa. Vocês conseguem imaginar um exemplo de alguma plataforma, algum sistema em que, por mais que a UI não seja a melhor, é algo que realmente tem uma UX excelente a ponto de tornar esse produto líder de mercado? Alguém consegue ter alguma ideia nisso? Alguma plataforma? Eu estou pensando em uma gigante aqui. Pode falar, Thiago. O site da Amazon é um bom exemplo. Aí o UI dele não é muito bonita, não, mas a UX é bem funcional. Cara, tirou do meu esse coelho da minha cartola aqui. Era realmente o site da Amazon que eu estava pensando. Por quê? Vocês podem ver que o site da Amazon, quando a gente observa ele, ele nem de perto é um daqueles sistemas mais modernos, mais atraentes, por mais que ele não seja um sistema feio, ele é um sistema muito atraente aqui, porém ele não chega a ser aquele supra-sumo da beleza. Porém, tudo aqui foi feito, pensado e otimizado para ter uma experiência do usuário otimizada ao extremo, para não perder vendas. Então, tudo, tudo que a gente vê na tela foi meticulosamente pensado pelos engenheiros da Amazon para que qualquer usuário de qualquer faixa etária, de qualquer lugar do mundo, entre aqui e se sinta em um e-commerce. Ele vai saber usar a aplicação simplesmente em acessá-la pela primeira vez e com certeza vai fazer compras ali. Então, isso corrobora com o que eu vinha comentando. Por mais que o UI seja a primeira coisa que o usuário tem contato com o sistema, é o UX que talvez faça a maior diferença para manter ele usando aquele sistema e para trazer resultado a partir disso. Então, o site da Amazon é um excelente exemplo para isso. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas aquele site talvez ele não seja o mais bonito, mas com certeza ele tem ganhos em outras áreas que compensam isso. Então, seria a UX. Na verdade, outro site que a gente não pensa muito, mas que a UX tem um destaque, é o site do Google. Por quê? Porque o site do Google é extremamente simples e, querendo ou não, ele é a maior plataforma de tecnologia no mundo, porque a funcionalidade dele é simplesmente didática, assim, vamos dizer, não tem como errar aqui. Basicamente, o usuário acessa o site do Google e ele já, só de olhar, já sabe o que ele tem que fazer, que é digitar um termo aqui e apertar em pesquisar e vai sair utilizando. Não tem curva de aprendizado, não tem nenhum tipo de barreira para o usuário começar a usar. Então, aí a gente vê a importância da UX. Certo? Basicamente, como eu disse, a UX acaba sendo mais importante, de certa forma, para manter o usuário, porém, o primeiro contato dele é com a UI. Então, vocês veem como são um par que se complementa. A gente tem que ter uma UI bonita para atrair o usuário, para também chamar a atenção psicologicamente da pessoa, para ela dar um valor à beleza daquele produto, à organização daquele produto, mas também a gente tem que ter uma user experience consistente, uma user experience muito bem pensada para a gente poder otimizar a utilização do produto. Certo? O ideal é sempre ter um equilíbrio ali entre as partes e tentar chegar o mais alto possível, né? Então, é basicamente o desafio dos desenvolvedores front-end e dos designers diariamente, eu diria, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como a gente cria designs atrativos e funcionais. Então, a gente vai abordar aqui algumas dicas de como é que a gente trabalha com sites para que eles também sejam bonitos. E isso, por mais que seja uma questão de gosto, muitas vezes, existem técnicas, existem regras encarregadas disso para que também a gente tenha um trabalho mais fácil, né? A gente não sopra reinventando a roda a cada novo desenvolvimento, né? Pensando aqui, a gente pode começar por algumas dicas. A primeira delas é estabelecer uma hierarquia visual clara. O que seria estabelecer uma hierarquia visual clara? É utilizar o tamanho, o peso e o contraste dos itens na tela para guiar o usuário. Imaginem que desenvolver uma aplicação, uma tela, é meio que como contar uma história, como fazer com que o usuário leia aquele teu sistema da forma como tu quer que ele leia. Então, a organização dos elementos e a forma com que a informação mais importante é disposta
ela basicamente ajuda o usuário a ser guiado nessa interação. Então, a gente vai estar meio que ajudando na experiência do usuário através da interface. Uma dica nesse sentido é utilizar títulos grandes e negritos. Então, basicamente, vai ajudar a destacar o que é título, o que é informação, e as informações principais, obviamente, e as informações menores e secundárias a gente utiliza em textos menores ali na tela. Então, também guia o usuário naturalmente a se entender aqui no que está acontecendo sem se perder. Eu vou também agora, conforme a gente for vendo esses itens, essas dicas, eu vou sair dos slides e vou usar exemplos do mundo real para a gente também ver ali acontecendo mesmo, né? Então, eu vou utilizar primeiro, por incrível que pareça, eu utilizei do Google Docs aqui, a ferramenta de PowerPoint deles, e querendo ou não, uma aplicação web que, como tudo do Google, ela é extremamente otimizada na interface, ela é extremamente otimizada na performance, na experiência do usuário. E aqui a gente já pode ver uma questão ali que a gente comentou com relação à hierarquia visual clara. Observem que de cara aqui, eu acesso a minha página aqui, eu já enxergo aqui bem grande o título do documento, que é talvez a principal informação que o usuário que está editando ele vai precisar ter. Qual é o documento que eu estou editando? Não tem como errar, está aqui. Além disso, eu tenho outras informações aqui, um pouquinho menores, que são os botões que dão acesso às ferramentas, as utilidades aqui, e estão um pouquinho menor. Por quê? Por mais que elas não sejam coisas, assim, de informação direta, algo a passar, é algo que o usuário precisa utilizar para se orientar. E a mesma coisa vale para esses botões aqui em cima. Reparem que eles têm toda uma parte destacada para para eles aqui, porque eles são as ferramentas mais utilizadas. Então, visualmente e a forma com que esta ferramenta apresenta as suas funcionalidades, os seus textos, já me guiam a eu saber como utilizar ela. O que é o mais importante, o que é secundário, o que acaba sendo mais utilizado durante a interação com o usuário. Então, se torna bem natural para mim navegar com meus olhos aqui e não me perder no que está acontecendo. Certo? Outro exemplo legal que a gente pode ver aqui é o próprio site da GrowDev, né? Que basicamente, vocês podem observar que as informações principais, os títulos, elas estão todas com uma fonte maior, um texto destacado, enquanto que os textos de descrição, textos um pouquinho mais maçantes, vamos dizer assim, que talvez não prendam tanto a atenção do usuário, não chamem tanto a atenção do usuário, estão um pouco menor. E é claro, tem um destaque aqui aos elementos de call to action, que seriam chamar usuários para ter alguma ação, por exemplo, os botões. Então, essa interface também, ela me guia até a interação com ela que ela deseja que eu tenha, sem que eu me perca no meio desse processo todo. Então, para um usuário, é muito fácil se encontrar. Isso faz toda a diferença. Certo? A segunda dica que a gente tem aqui é utilizar cores e contrastes com propósito. E o que isso quer dizer? Então, a gente tem que escolher uma paleta de cores que seja harmoniosa e que represente a identidade da marca, certo? Então, a gente tem que definir uma paleta que ela não seja de cores conflitantes entre si, que facilitem que o usuário tenha um contraste suficiente entre os backgrounds e as cores de fonte, para que ele possa ter uma boa leitura, para que ele não perca a informação ou tenha dificuldade de extrair ela dali. E também a gente tem que ter uma boa correlação do que a gente tem na interface com a nossa questão da marca. Então, não dá para, por exemplo, a GrowDev, que tem uma marca baseada nas cores laranja, com preto, branco ali, azul, botar coisas em vermelho, por exemplo. Claro, existem exceções, mas o core da minha página, ela tem que seguir o meu padrão, minha paleta da minha marca. Isso é primordial, certo? Essa questão secundária que eu comentei ali, na verdade, secundária não, tão importante quanto, mas que eu falei logo na sequência em relação à paleta, que é a questão do contraste da fonte com o background, a gente tem uma ferramenta bem bacana, que é o Contrast Checker aqui. Ele utiliza basicamente o hexadecimal de cada cor para nos ajudar a ver se as cores escolhidas para um background, eventualmente para uma fonte, ou para outros elementos ali na minha tela, eles têm uma boa correlação de contraste para a leitura, sabe?
Então, até vou deixar aqui no chat na sequência, mas a gente tem uma ferramenta que auxilia nisso. Então, a gente também não fica no escuro quanto aos testes ali de visual que a gente faz. Então, por exemplo, se eu tivesse um background branco aqui e eu escolhesse uma cor mais da parte da frente, né, que fica à frente desse background, seja de fonte ou de outra coisa azul, ele teria um ratio de contraste de 8,59 por 1. Então, é bom, ó, passa. Agora, vamos supor que eu escolhesse aqui uma outra cor, talvez uma mais próxima a um tom de cinza aqui, ó, mais próximo do branco mesmo. Ó, reparem que já regrediu aqui o meu contrast ratio. Ele já acabou ficando falho aqui. Já não é tão bom para a leitura. Reparem como a gente não consegue distinguir o texto aqui. Então, o ideal é sempre a gente chegar num nível bom que o usuário consiga fazer a leitura. É claro, e isso são ferramentas que a gente acaba utilizando, tem várias facetas aqui dela. No dia a dia, às vezes acaba até a gente passando um pouquinho por cima disso, porque a gente vai tão ao natural, né? Utilizar fontes pretas ou fontes brancas, por assim dizer, de acordo com o tom que está no background, mas é algo a se ter cuidado, é uma decisão que a gente, como bom profissional de front-end, a gente precisa estar atento. Às vezes o pessoal do design faz lá um design muito bonito, que tem bastante, como é que poderia dizer, apelo visual, mas que talvez na usabilidade não fica tão bacana, e nós como devs a gente tem que estar atento a isso, né, porque a gente vai ter que estar colocando a mão na massa, então a gente tem que ficar atento, saber que isso acontece, que é algo relevante. Então, vamos ver como é que tanto o nosso Google PPT aqui, quanto a GrowDev abordam essa questão das cores e das paletas ali, os contrastes e cores com propósito, né? Começando pela nossa ferramenta de PPT aqui, ele basicamente trabalha de uma forma muito padrão aqui do Google, eu diria, né? Dessa linha de ferramentas que eles têm de edição de documentos e tudo mais. Ele trabalha com um background branco, basicamente, dando destaque a algumas seções com tom cinza, porém sua fonte, ela não foge muito a um preto. Então, reparem que aqui eu não tenho dificuldade para ler nada, basicamente nada. O próprio design dele é muito claro, eu consigo enxergar tudo muito bem. Além disso, ele tem uma questão de marca muito forte, porque em qualquer ferramenta dessas do Google que a gente acessar, a gente vai saber que a gente vai estar num tipo desse de ferramenta, nessas ferramentas utilitárias deles, porque eles têm esse mesmo padrão visual, mudando apenas o logo de cada ferramenta. Querem ver? Aqui a gente tem o nosso PPT, que ele tem essa identidade visual mais amarelinha, né, com esse ícone. Se eu acessar aqui meu Drive e iniciar um novo documento, agora doc mesmo, né, o equivalente ao Word, vocês reparem, a consistência que ele tem aqui é exatamente igual aqui. Claro, muda uma coisinha ou outra, porque eles têm funcionalidades diferentes, sim. Porém, a gente claramente sabe que está numa ferramenta do Google para produtividade, um utilitário. O que mudou? Mudou a parte da marca da ferramenta, porém o resto segue igual. Então, a gente vê que existe uma consistência ali, e uma consistência muito bem definida, muito estruturada. Voltando para o site da GrowDev, a mesma coisa. Observem que a GrowDev, ela explorou muito a questão das cores azuis, laranja, branca e preta. Então, observem que é uma coisa pensada, a gente se sente no site da GrowDev, porque a marca está ali também. Então, vocês observem que, mesmo em algo que não é uma ferramenta, mas uma página uma landing page, vamos dizer, para ter uma interação inicial com o usuário e levar para outras funcionalidades ali, a gente também consegue extrair bastante poder dessa questão de utilizar bem as cores. A gente comunica através das cores. Além disso, observem que interessante, ó, como a GrowDev fez para não perder a legibilidade dos textos, mesmo com tons de background tão divergentes. Observem que nessa primeira seção aqui, a gente tem um background geralmente mais escuro. Talvez se fosse uma fonte preta aqui, ficaria difícil para ler, porque ficaria um contraste muito baixo entre o background e o foreground. Então, foi utilizado uma fonte branca,
foi utilizada a cor branca para o pessoal conseguir ler com mais clareza. Então, se torna algo mais útil para o usuário e também não deixa de ser bonito, né? Se torna mais bonito. O contrário também é verdadeiro. Numa seção aqui, onde a gente teve textos mais escuros, isso se deve porque o background é mais claro. Então, são decisões tomadas de design e que acabam tendo um impacto em como o usuário interage com a página, certo? Então, é bem bacana a gente prestar atenção nisso, porque, com certeza, faz muita diferença. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir de alguma forma? Tem algo a trazer? Se tiverem, podem levantar a mão, senão eu vou seguindo com o conteúdo aqui, tá? Perfeito. Então, a próxima dica que a gente tem aqui é a questão de utilizar o espaço em branco. O espaço em branco, ele nem sempre é um desperdício de layout. Então, o uso desses espaços vazios ajuda a criar uma sensação de organização e facilita a leitura. Então, a gente não deve ter medo do espaço em branco, porque ele melhora a navegação e a compreensão da página, certo? E, além de tudo, eu já vou emendar aqui a nossa dica 4, que é a consistência do design, que também é uma dica um pouquinho mais curta, eu vou dizer assim, mas que também ela é muito importante. Então, manter padrões visuais consistentes em todas as telas. Então, utilizar componentes reutilizáveis com botões e ícones que sigam o mesmo estilo e comportamento. A gente já meio que falou sobre isso. Vamos voltar para nossas duas ferramentas de análise aqui. Falando um pouquinho sobre o espaço em branco. Às vezes a gente pensa que deixar um espaço em branco na página acaba, como é que eu poderia dizer, sendo um desperdício, não sendo algo atrativo para o usuário. Porém, ele facilita também a gente conduzir o usuário a ter a interação que a gente espera com a nossa ferramenta, com a nossa página. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um espaço em branco que ele nos conduz a utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Então, observem que entre a parte lateral aqui, os dois laterais, e a parte central, que é a parte do conteúdo da nossa ferramenta, há um espaço em branco. Então, tanto aqui na esquerda, quanto aqui na direita. E o porquê disso? Porque daí ele faz com que o usuário foque no conteúdo central. Ele me instiga a ler a ferramenta de uma forma mais fácil. Então, ele me direciona. Outra abordagem que, por exemplo, está sendo feita aqui, por exemplo, esse espaço em branco aqui, ó. Ele me direciona para eu ler os ícones da esquerda para a direita, no sentido de leitura mesmo, e ele corta aqui quando não tem mais o que ser apresentado ali, e meio que me faz direcionar para baixo, para a próxima linha, que seria a linha do conteúdo em si. Então, observem que mesmo o espaço em branco, ele tem uma finalidade nessa página, ele não é algo desperdiçado, sabe? Ele conduz o usuário a ter uma leitura. No site da GrowDev, a mesma coisa. Reparem que existem espaços em branco nas duas laterais. Lá embaixo também a gente tem alguns espaços em branco entre as seções. E tudo isso ajuda ao usuário ser conduzido no sentido da leitura dele, como ele interage com a página. Então, isso sim, por mais que seja espaço em branco, tem um impacto na interface do usuário, é algo utilizado. É uma dica que a gente às vezes não presta muita atenção, que pode fazer diferença, mas faz, certo? Outra coisa legal é a questão da consistência do design. A gente já falou um pouquinho sobre a ferramenta aqui do Google, né? Então, reparem que, como eu mostrei a ferramenta de doc dele, também tem um layout bem consistente, né? E o que seria essa consistência? Já tenho ele aberto aqui. Consistência seria a gente se sentir dentro do... Peraí. E o file. Poxa. Só um minuto, gente. Que me perdi um pouquinho. New more. Aqui, ó. Pronto. Desculpem. Então, reparem aqui que, por mais que sejam ferramentas diferentes, elas fazem parte do mesmo ecossistema. O layout dela é consistente. Então, eu tenho, basicamente, a disposição dos elementos de uma mesma forma, tanto nesta ferramenta, quanto nesta ferramenta aqui. E por que isso é bom? Porque o usuário que aprendeu a utilizar o doc, ele vai conseguir utilizar com grande facilidade a ferramenta de PPT, a ferramenta de slide aqui dele. Então, ajuda, além de se tornar
o layout mais bonito, consistente, reduz curva de aprendizado, ajuda a manter uma coesão entre as ferramentas da mesma plataforma, ou seja, ganha em todos os sentidos, certo? Na GrowDev, existe essa consistência também, porque observem que conforme a gente navega pelas páginas do site aqui, a navbar está sempre aqui em cima, ou seja, aí eu sei por onde eu faço a navegação. A paleta de cores é sempre a mesma, a disposição do conteúdo, a tipografia, a escolha da fonte, é sempre a mesma. Eu me sinto dentro de um mesmo espaço. E isso é muito importante, porque se a gente começa a variar entre uma página e outra do mesmo sistema, o usuário se sente perdido, ele não consegue utilizar de uma forma clara a ferramenta e, portanto, acaba perdendo o interesse. É algo que eu diria até básico, mas que às vezes algumas ferramentas, e até algumas grandes, pecam sem perceber, por assim dizer. Certo? Avançando aqui com a nossa apresentação, a gente pode falar um pouquinho mais sobre os dois últimas dicas aqui do nosso parte do como criar designs atrativos e funcionais. A dica número 5 é ter um feedback visual e de interatividade constante. Então, a gente tem que também mostrar que as ações do usuário, elas têm algum efeito na minha interface. Porque, às vezes, o usuário vai navegar ali pelo site e não vai perceber, às vezes, alguma ação que está disponível. E utilizar transições, efeitos de mudança de cor e alguns outros artifícios ajudam a gente a comunicar que determinado elemento exige ou tem alguma possibilidade de ação. Então, basicamente, o feedback visual ele é fundamental para que o usuário saiba que uma ação ou foi registrada ou que ela é possível. E o que seria esse feedback visual? Observe nesta página aqui da ferramenta de slide. Eu estou navegando aqui com o meu mouse e eu estou recebendo diversos feedbacks visuais. O primeiro deles é quando eu passo o mouse em cima de uma funcionalidade aqui, o meu ponteiro muda para um apontador, mostrando que eu tenho realmente uma função de clique ali, e o background desse botão, ele se torna um pouquinho mais escuro, ou seja, ele me dá um efeito de hover. Eu sei que é um botão ali que eu posso clicar. Além disso, nessa parte específica, ele ainda me traz esse popover aqui, explicando um pouquinho mais sobre a funcionalidade. Então, reparem que eu estou comunicando para o usuário que ele tem uma ação que é possível ali e qual que é ela. E isso sem perder a beleza na minha parte, da minha página. Isso é o feedback visual que a gente comentou. Além disso, observem que eu, navegando com o meu mouse para dentro do conteúdo, aqui sim eu tenho também possibilidade de arrastar alguma coisa. Ó. Reparem que ele mudou o meu mouse para aquele ponteirinho que indica um movimento, né, que é o grab, por assim dizer. Então, basicamente, através dessas mudanças, eu sei que uma coisa pode ser feita. Ó. Cliquei aqui no meu título, ele me mostra que eu tenho algo selecionado aqui. Isso também é um feedback visual. Naveguei aqui sobre os meus slides, feedback visual também. Então, reparem o quão é importante um bom feedback visual, porque isso também instiga o usuário a entender como é a página e como as possíveis interações que ele pode ter com ela. Então, basicamente, apertei sem querer aqui, como já era de se esperar. Essa é a questão do feedback visual, certo? E para finalizar aqui, a gente tem a questão do teste A/B e interação. Então, um design, ele nunca vai estar pronto. Então, a gente sempre tem que realizar testes, ver como os usuários se comportam com diferentes variações de um determinado layout. A gente tem que sempre estar aberto para mudança. Então, quando a gente vê que algo pode ser melhorado, a gente tem que ir lá e mudar, não se apegar a um conceito, porque essa interação constante, com base no feedback dos usuários, ela ajuda a melhorar continuamente a interface. Então, a interface do usuário, assim como qualquer aspecto do desenvolvimento de software, ela é uma construção contínua. É algo que não é feito uma vez e para. Ela tem que ser sempre evoluída. Isso a gente pode seguir como exemplo o próprio Google, né? Então, todo mundo já viu, vou até pesquisar aqui, primeira versão do Google. Espera aí que eu já vou puxar para a minha página principal aqui, para a minha tela principal, ou melhor, né? Para a gente mostrar. Então,
Observem aqui, eu pesquisei no próprio Google qual que era a primeira versão do Google, né? Então, observem que era uma página bem diferente do que ela é hoje, né? O logo deles era diferente, a fonte era diferente, era algo muito mais primitivo. Porém, o pessoal do Google, mesmo tendo um layout muito simples, não esteve fechado para as mudanças. Evoluiu com base no que o mundo foi evoluindo e nos feedbacks dos seus usuários também, né? Então, o Google não parou no tempo. Tanto é que hoje, se a gente acessar o Google aqui, dá para observar que é uma página completamente diferente. Ela é uma página mais moderna. Vamos utilizar o termo moderna, certo? Então, se o Google faz, quem somos nós para não fazer, né? Então, temos que também seguir essa tendência, né? Certo, turma? Quanto à interface do usuário, eu separei essas dicas. Vamos avançar um pouquinho para a parte da experiência do usuário. Então, eu queria abrir agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa quanto à interface, sintam-se à vontade. Se não, podem pedir depois também que a gente volta, sem problema. Até aqui deu para entender tudo, o ritmo tá bom, tá ruim, só faça um joinha se tá tudo bom, um emoji aqui, se não tiver, faça um emoji ao contrário. Show, obrigado, pessoal. Só para saber mesmo, vocês estão quietinhos, né? Então, só para me guiar. Perfeito. Então, avançando aqui, vamos falar um pouquinho sobre melhorar a experiência do usuário. E como é que a gente faz isso? A gente tem algumas dicas também para isso. Melhorar a experiência do usuário, ela é fundamental, porque a gente falou um pouquinho no começo da live sobre o site da Amazon, que ele parece ser um site que não é otimizado, não é moderno, mas na verdade ele é muito otimizado por quê? Porque a Amazon conhece o usuário dela. Basicamente, a gente pensa no software muito com a nossa cabeça de desenvolvedor. Então, a gente geralmente tem um uso de ferramentas online avançado. A gente conhece de cor e salteado como a maioria das ferramentas funcionam. A gente tem que pensar que nem toda pessoa é assim. E as ferramentas são feitas para serem usadas por pessoas. Então, a primeira parte, primeira etapa para a gente entender como é que a gente faz uma ferramenta com uma boa usabilidade é entender quem vai usá-la. Vamos pensar numa aplicação do governo, né? Uma aplicação do sistema de saúde do Brasil. Ele vai ser usado por pessoas que tenham conhecimento de uma pessoa de TI, que está ali envolvida em desenvolvimento, de uma pessoa que já nasceu nas novas gerações, já com o celular, com o computador na mão, mas também pode ser usada por aquela pessoa que foi ter um contato mais tardio com a tecnologia, um contato mais assim, precário, vamos dizer, não tem tanto contato, acaba tendo esporadicamente, por pessoas que portam necessidades especiais. Então, a gente precisa ter muito cuidado e entender quem é o público-alvo, porque a definição da experiência do usuário, o que é o ideal, vai ser definida a partir disso. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que saber. E como é que a gente faz isso? A gente faz através de pesquisa sobre o nosso produto, através de pesquisa sobre os nossos usuários, conversa com os stakeholders envolvidos na definição, e essas pessoas que nós definimos como nossos usuários, elas ajudam a criar essas experiências personalizadas e definir o que é o ideal para determinado tipo de sistema. Porque, como eu disse, para determinado tipo de sistema existe uma maneira que é a mais apropriada, para outros existem outras, e a gente tem que ter muita adaptabilidade nisso, para tornar os nossos sistemas, assim, utilizáveis, vamos dizer assim. A segunda dica é basicamente uma das poucas balas de prata, ou seja, uma regra assim que pode ser aplicada em qualquer situação aqui da UX, que é simplificar os fluxos de navegação. Então, a navegação deve ser intuitiva e fácil de entender, evitando os caminhos complicados e confusos. Basicamente, o que a gente vê muito nessa ferramenta do Google aqui, por exemplo. Se eu quiser arrastar este texto, eu simplesmente clico nele e arrasto. Eu não preciso confirmar nenhum botão, eu não preciso, basicamente, fazer um fluxo de acessar um menu para poder habilitar o mouse, para poder arrastar. Basicamente, clico e arrasto. Se eu quiser desfazer, Ctrl Z, já desfaz. Então, é simplificar o máximo possível os fluxos de interação do usuário com o nosso sistema. Não tem por que complicar.
manter o máximo simples possível, e isso é muito importante, é uma coisa que eu vivencio no meu dia a dia, que a gente sempre vive num esforço contínuo para tornar os fluxos cada vez mais simples, para aumentar a conversão, para aumentar, enfim, a interação do sistema com o usuário e diminuir os problemas gerados nessa interação que às vezes pode se tornar confusa. Um exemplo bem prático disso, a gente também vê nos e-commerces em geral, que é a questão do one-click payment, que basicamente é o pagamento com um clique. Ela é uma experiência de simplificar os fluxos de navegação que acontece, por exemplo, quando eu acessei uma Amazon, acessei uma Builderall, que é onde eu trabalho, e fiz a primeira compra, informei um cartão de crédito. Nas próximas compras, o usuário já encontra ali o cartão dele pré-configurado, caso ele marcar que quer que isso aconteça, para a próxima compra ele não ter que informar todos os dados novamente. Só selecionar um cartão de crédito que já está lá cadastrado e finalizar a compra dele com um clique, basicamente. Então, por isso que se chama de one click. Essa é um exemplo extremo de como é que simplificar os fluxos de navegação tem resultado. E por que isso tem resultado? Como é que a gente pode confirmar isso? Eu posso dizer por experiência própria, que eu já vi acontecendo, que um fluxo que a gente adicionou uma simplificação desse tipo, aumentou em 20%, 30% a quantidade de conversões. E é um exemplo desse one-click checkout, por exemplo. Então, é algo bem interessante e é algo que a gente sempre deve pensar. Mantenha as coisas simples. Certo? Avançando um pouquinho, a gente tem a próxima dica, que é torne a interação fluida e rápida. Então, evitar atrasos de resposta no site, tempo de carregamento deve ser rápido para evitar frustração. Isso é outra coisa que envolve o desenvolvedor, tanto front-end quanto back-end. Nossos sistemas têm que ser otimizados para carregar rápido e para responder de forma rápida às interações do usuário. Ninguém tem paciência para ficar esperando loaders infinitos e ficar parado olhando para a tela, mesmo que sejam alguns segundos. Existem estudos que comprovam que a perda de alguns segundos no tempo de carregamento de um site reduz a quantidade de conversão que aquele site vai ter. Então, uma classe, um bicho muito impaciente, vamos dizer assim, os nossos seres humanos. Então, tem que ser rápido. E nem sempre o sistema, para ser rápido, ele tem que ser realmente rápido. A gente só tem que trabalhar para que o usuário perceba que o sistema é rápido. Então, como é que a gente faz isso? A gente trabalha com um conceito chamado performance percebida. Eu mesmo, em algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, eu tenho tarefas que elas demoram em background um bom tempo para serem processadas. Mas para o usuário, ele simplesmente realizou a ação, clicou no botão, salvou o que ele estava fazendo, já veio uma mensagem de sucesso ali para ele, ó, deu tudo certo, a gente está processando a tua solicitação. Então, para o usuário, por mais que em background eu esteja processando um processo super complexo, que demora alguns segundos, às vezes até minutos, ele fez o que tinha que fazer e está liberado para seguir a vida dele. Então, isso é uma coisa que o usuário tem que ter muito o contato, por assim dizer, e o desenvolvedor tem que ter o cuidado. A gente fazer com que o nosso usuário perceba a performance do nosso sistema, mesmo quando ela não é algo necessariamente real. A gente faz isso processando coisas em background, utilizando processos de fila, isso tem que ser feito junto com o nosso desenvolvedor back-end, né? Porque essas coisas simples têm um impacto realmente muito grande. Essa é a questão da performance percebida, principalmente. Fazer com que o sistema tenha performance que o usuário perceba, mesmo quando não é o caso. O item 4 é acessibilidade para todos os usuários. Então, isso aqui vem em conjunto com o item 1, que é entender o nosso público-alvo. O mundo de hoje, praticamente todo mundo tem acesso aos sistemas digitais. Então, isso inclui pessoas com deficiências, pessoas com dificuldades, às vezes visuais, às vezes auditivas, ou quaisquer que sejam, e nós, como desenvolvedores, temos que ter esse cuidado. Basicamente, eu trouxe aqui um conteúdo que é o guia prático, as diretrizes práticas para acessibilidade do W3C. Então, nesse documento, que eu até vou compartilhar com vocês aqui no chat, existe uma série de diretrizes para que todos os sistemas, idealmente, sigam. A gente sabe que na prática nem todos seguem, mas para que nosso sistema tenha uma boa acessibilidade. Então, que o usuário consiga, seja ele qual for, interagir com o sistema. Então, é algo que talvez
para grande parte das pessoas não é algo que faça diferença, mas a gente não programa para grande parte das pessoas, a gente programa para todo mundo. Então, a gente tem que saber fazer com que todos possam utilizar o nosso sistema e se sintam acolhidos por ele. Então, essa é uma coisa, um ponto de atenção muito grande para a experiência do usuário. Às vezes a gente pensa fluxos, assim, pensando no usuário mais comum possível, mas existem pessoas com dificuldade em determinados graus que também devem ser atendidas por esses fluxos, e cabe a nós ter esse discernimento e programar para que seja isso mesmo. Certo? Avançando um pouquinho aqui, testar e melhorar constantemente é outra dica que a gente tem aqui. Existem ferramentas que ajudam a gente a fazer testes, ver onde é que os usuários têm mais dificuldade, fazer os famosos testes caixa preta, passar para um usuário que não conhece o nosso sistema e pedir para ele utilizar sem ter nenhum tipo de explicação, para ver se ele consegue fazer os fluxos sem ter uma orientação, sem ter algum treinamento prévio. São coisas legais, isso vai de encontro ao que a gente falou anteriormente, que a interface está sempre em evolução, a experiência do usuário também deve seguir essa mesma diretriz, está sempre em evolução. Testar, testar e testar. O nosso item 6 aqui é oferecer um feedback claro e positivo, ou seja, o feedback visual é essencial para que os usuários saibam que as ações foram bem-sucedidas. E o que isso quer dizer? Por exemplo, o usuário salvou alguma coisa no meu sistema. Trazer para ele um pop-upzinho dizendo, ó, salvo com sucesso, ter alguma transição aí que mostre o sucesso, dê um retorno para o usuário. Não faça com que ele execute ações e não receba nenhuma devolutiva do sistema, nem para sucesso e nem para erro. Então, tem que ter um retorno do sistema. É uma comunicação, é uma troca. E essa comunicação, essa troca, ela deve ser feita de uma linguagem mais próxima à linguagem do usuário possível. Eu não posso usar uma linguagem técnica para trazer uma informação para o usuário. Eu tenho que usar uma linguagem que o usuário vá compreender. Porque, como eu também comentei, nem todo usuário tem conhecimento técnico. Então, a gente está comunicando com esse usuário também. Então, é muito importante ter esse tipo de comunicação clara e positiva, assim, com o usuário. Outra coisa é ser coerente em toda a jornada, então manter uma experiência consistente em todos os pontos de contato, seja no desktop ou no mobile. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não, dentro do mesmo sistema, eu não posso ter 2 ou 3 diferentes maneiras de abordar uma interação com o usuário. Então, se a ferramenta, ela retorna uma comunicação para o usuário através de um toast ou de um tooltip que aparece em algum canto da tela, eu vou sempre utilizar esse artifício, isso aqui é um exemplo, né? Naquele canto, com aquele mesmo formato, com aquele tipo de texto, com aquela maneira de se comunicar, sempre daquela maneira. Eu não vou utilizar em uma tela o tooltip, o toast aqui em cima, ou noutra o toast aqui embaixo, ou em outra aqui, porque isso confunde o usuário. A gente tem que manter um layout coerente, uma jornada coerente. Então, isso é importante que a gente tenha bastante cuidado, porque faz parte também da redução de curva de aprendizado do usuário com aquele determinado sistema. Certo? E para finalizar essa questão aqui da experiência do usuário, a gente tem a questão da responsividade. Isso faz parte da interface e faz parte da experiência do usuário. E o que seria a responsividade? É a capacidade do nosso sistema se adaptar a diferentes tamanhos de tela. Então, eu tenho que entregar um sistema que o meu usuário seja apto a abrir ele em um celular, em um desktop, e às vezes numa televisão, atualmente até geladeira está vindo com tela. Então, a gente, como desenvolvedor, a gente tem que entregar um produto, um software, que se adapte a esses diferentes tamanhos de tela. Porque o usuário vai estar acessando através disso e a gente tem que fazer com que ele se torne apto a navegar pelo sistema, mesmo com esses diferentes tipos de tela. Então, uma dica é utilizar as media queries do CSS para ajustar o design conforme o tamanho da tela. E isso vai garantir, então, que a experiência seja consistente. Até uma coisa que eu percebo no meu dia a dia é que os usuários acabam utilizando mais o celular atualmente para acessar as páginas do que necessariamente um computador. Então, a gente vê que no início, às vezes, o desenvolvedor front-end se preocupava mais com o desenvolvimento para o computador e menos com o celular. Hoje em dia já é quase o contrário, a gente já vive num conceito chamado mobile first, em alguns casos, que o desenvolvedor desenvolve primeiro a tela para o mobile, para o smartphone, e depois vai para o computador. Então, isso é importante a gente ter em mente quanto a uma boa experiência de usuário. Certo, pessoal?
Tudo certo até aqui? Deixa eu ver o que a Aline mandou aqui no chat, perdão. Curiosidade, o site da AgroDev tem 75% de acessos mobile. Nossa, é realmente, né? Porque se tu for ver a própria página da AgroDev, ela é uma landing page que ajuda a fazer vendas e tudo mais. Então, grande parte do pessoal compartilha link em chat, em grupos, até mesmo acessa via Google ali do celular e acaba caindo, né? Faz total sentido. Na empresa que eu trabalho também tem uma boa parcela de acesso para o mobile. Por mais que as nossas ferramentas elas sejam para uso no computador, as páginas de venda mesmo, elas são acessadas pelo mobile. Então, é bem interessante isso. E reflete isso que também a gente estava comentando, né? Do mobile first. Show. Bem importante mesmo. Pessoal, até aqui tudo certo? Deem só um joinha se estiver certo aí, por favor. Só para ver que vocês estão ainda prestando atenção, eu não chateei vocês muito. Show. Então aí, então vivo. Beleza. Alguém quer fazer alguma ponderação, alguma coisa, ou podemos seguir aqui? Só enquanto tomo uma água aqui. Show demais. Então vamos lá, que a gente tem ainda mais um bom conteúdo para ver. Eu queria então trazer para você, se alguém se habilita, dito tudo isso, porque é importante uma boa relação entre o UX e o UI de uma página. Alguém se habilita a trazer, elencar motivos do porquê é importante, depois de tudo que a gente falou aqui? Não para criar, não para botar pressão, mas estou esperando que uma mãozinha se levante aí para me dar uma ajuda. Beleza, obrigado, Joana. Vai lá. Só para não deixar no vácuo, né? Obrigado. Não, mas assim, a gente viu bastante isso, tu falou bastante, e é basicamente, pelo menos ao meu ver, assim, é aquela questão do não adianta. Não adianta ele ser bonito e não funcionar. Não adianta ele funcionar, mas também ser totalmente feio, tu não ter a menor vontade de entrar ou até achar que é um hoax, um site falso, alguma coisa do gênero. Então a gente tem que ter equilíbrio para todos. Não, é exatamente isso. Muito obrigado. Não adianta a gente exagerar em um lado e pecar no outro, a gente tem que ter um bom equilíbrio entre eles e manter sempre no nível mais alto possível, né? Então, muito obrigado por ter participado, não me deixado no vácuo, né? E eu trouxe também aqui a minha resposta quanto a isso, né? Que a importância de uma boa relação entre o UX e o UI é que elas trabalham juntos para criar uma experiência completa. Elas impactam diretamente a satisfação do usuário e elas aumentam a conversão e a retenção do usuário no nosso produto. A conversão, basicamente, é a gente ter a capacidade de vender o nosso produto para o usuário, enquanto a retenção é a capacidade de manter ele utilizando e pagando pelo nosso produto. Se eu tivesse que dizer, eu acho que talvez a UI ela é mais importante para a conversão, porém a UX acaba se tornando mais importante para a retenção. Então, através de uma interface bonita, a gente pode vender alguma coisa, mas a gente não convence se a gente não tiver uma experiência de usuário coerente, uma experiência de usuário simples e concisa. Além disso, ela ajuda a reduzir erros, ajuda a reduzir frustração do usuário, tendo uma boa relação de UX e UI, ajuda a reduzir casos de suporte e, claro, isso acaba refletindo na retenção e na conversão, que é basicamente fazer dinheiro com o nosso software, certo? Beleza, avançando aqui um pouquinho, eu trouxe um conteúdo sobre como estruturar projetos de forma eficiente. Aqui eu não vou entrar num código em si, porque a ideia, como eu comentei desde o começo da live, não é a gente falar de código de fato, mas sim a gente falar sobre conceitos. Então, eu trouxe algumas ideias aqui. A gente está com um projeto ali, a gente vai começar o front-end dele. O que a gente tem que se atentar? Também trouxe algumas dicas. A primeira delas é ter um planejamento inicial. A gente geralmente, como desenvolvedores, tem a ânsia de desenvolver, botar a mão no código, tirar a ideia da cabeça, mas às vezes é bom a gente dar um passo atrás. E o que seria esse passo atrás? Nem que seja com papel, ou utilizando um software de protótipo, alguma coisa, desenhar mockups das telas. Eles não precisam ser fiéis àquilo que a gente vai fazer, da interface, ou basicamente, enfim, com os botões, as colorações, tudo. Pode ser até um desenho em uma folha, mas que ajudem a gente a desenhar passo a passo de cada interação do usuário com o sistema, porque assim a gente identifica pontos onde podem existir incoerências, onde podem acontecer melhorias,
E eu vou falar para vocês, é uma coisa que eu faço muito e me ajuda demais. A gente, por mais que a gente pareça que esteja voltando uma etapa, perdendo tempo de desenvolvimento, na verdade a gente está ganhando tempo porque a gente vai reduzir erro e vai encurtar etapas que às vezes, se a gente começasse pulando isso, a gente só veria quando o software já estivesse quase pronto e ia dar um retrabalho, uma dor de cabeça muito grande. Então, planejamento inicial, pensar bem tudo que vai ser feito é o primeiro passo, seja front-end, seja back-end, vai ajudar demais. A segunda dica de uma estrutura de projeto é a gente separar o HTML, o CSS, o JavaScript de uma forma coerente. Dentro do nosso projeto, criar uma estrutura de pastas que ajude a manter cada coisa no seu devido lugar e que possa ser reutilizado entre as diferentes páginas, ou seja, da melhor maneira possível. Por quê? Porque geralmente a gente começa com um sistema com o escopo dele reduzido e com o passar do tempo, esse escopo vai crescendo. E se esse escopo vai crescendo, muitas vezes a gente perde o controle das coisas se a gente não tiver uma boa organização desde o início. Então, ter uma boa organização, por mais que um projeto pareça pequeno, ela é essencial. Eu mesmo trabalho em um projeto que ele tem 15 anos de existência, e no começo, os desenvolvedores que começaram, eles pensaram que seria algo pequeno e que não precisava mais de desse tão grande. Hoje em dia a gente vê que cresceu muito e algumas decisões tomadas no começo poderiam ter ajudado nesse crescimento. Claro, não possibilitou a viabilidade do sistema, mas, claro, teria facilitado em outras situações, certo? Dica 3. Adote uma arquitetura modular. Então, divida o projeto em componentes reutilizáveis e modulares para facilitar a manutenção e escalabilidade. O que isso quer dizer? A gente quer dizer que em uma interface coesa, que seguindo as boas práticas de UI UX, muitos componentes, por exemplo, botões, slides, navbar, vão ser os mesmos em todas as páginas. Então, a gente pode utilizar frameworks como React, Vue, Angular, outros que tem no mercado, para componentizar isso, ou seja, tornar eles pequenos fragmentos de software reutilizável para ser utilizados nessas páginas, sem a gente ter que reimplementar cada um deles a cada nova página. Então, essa é, com certeza, uma das dicas mais importantes. Certo? Dica número 4. Usar padrões e convenções de código. Então, basicamente, é a questão das boas práticas. Nós, como desenvolvedores, cada um tem o seu, como é que eu diria dizer, o sotaque de código. Todo mundo tem sua maneira de escrever código, tem a forma de desenvolver. Tem o código feito pelo Murilo, qualquer pessoa que sabe como eu desenvolvo, se olhar, vai saber que tem ali minha assinatura, tem os meus trejeitos. Porém, a gente tem que cuidar para que, principalmente quando a gente está trabalhando em um projeto maior, com mais pessoas, isso não seja uma regra, sim uma exceção. A gente tem que ter padronização de código, a gente tem que seguir boas práticas e convenções, porque, assim como toda área do conhecimento, a gente tem convenções, a gente tem práticas, a gente tem conteúdo teórico que nos ajudam e nos norteiam no desenvolvimento das aplicações para que elas sejam escaláveis, para que elas tenham facilidade de manutenção e foquem em qualidade. Então, saber que isso existe, saber utilizar isso é uma coisa imprescindível para também ter um bom desempenho profissional e fazer com que o que a gente desenvolve tenha qualidade. Certo? Então, é muito importante ter esse cuidado. O que seriam as boas práticas aqui? Seriam, por exemplo, utilizar um HTML semântico, funções JavaScript ali, ou, enfim, a linguagem que for. Elas bem escopadas, fazendo responsabilidades pequenas, não misturando o código, podendo ser reutilizado. Então, existem N convenções e padrões que podem impactar ali. A dica número 5, ela diz respeito ao versionamento de código. Existem ferramentas que nos ajudam a versionar código. A mais famosa é o Git, e ela tem suas interfaces, são o GitHub, o GitLab, enfim. Elas ajudam para que a gente trabalhe em equipes maiores, os desenvolvedores consigam iterar de forma simultânea no código sem causar conflito, ou sem sobrescrever o que um deles está fazendo, e também ajuda a ter um histórico de versões daquele software. Então, isso aqui não é necessariamente algo de UI, UX, mas é algo muito importante na estruturação de um projeto front-end de uma forma eficiente. Ter um versionamento desse código e uma boa documentação. Que é o próximo tópico.
Muitas vezes, a gente evita de escrever uma documentação, e o que seria a documentação? Seria um comentário, alguma orientação sobre o nosso código, porque a gente sempre pensa que aquele código está fresco na nossa cabeça e que a gente não esqueceria o que aquilo faz. Porém, acontece da gente esquecer, acontece com mais frequência do que eu gostaria de admitir, e às vezes um README, que seria ali uma descrição de alguma regra de negócio, algum detalhe específico do código, faz muito bem para a manutenção futura do sistema, seja por nós ou por qualquer outro colega que for mexer. Além do mais, cliquei sem querer. Para finalizar, eu gostaria de comentar sobre a questão dos testes automatizados. Elas já são disponíveis para o front-end, para back-end, e eles são bem fáceis de escrever e até divertidos. Então, uma dica que eu teria, se fosse começar um projeto do zero, seria usar e abusar dos testes automatizados, porque eles garantem que a gente entregue qualidade, mesmo com iterações contínuas de desenvolvimento. Certo? Até aqui, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, algo mais para comentar aqui? Basicamente? Não? Dão joinha se entenderam tudo? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, basicamente, sobre a situação do projeto que eu trouxe, seria isso, seriam esses pontos de atenção. E eu gostaria de complementar com um conteúdo um pouco mais denso, que talvez ele não coubesse aqui, porque mais ou menos a gente estipulou uma apresentação de 1 hora, que é o que a gente está atingindo agora, mas eu vou pedir licença só para me estender uns minutos a mais, para mostrar para vocês sobre eles e para a gente também conversar um pouquinho, para quem tiver interesse também, pesquisar um pouquinho a mais e se aprofundar. Então, eu trouxe 2 coisas aqui que eu considero relevantes. A primeira, eu até ponderei em trazer ela no nosso conteúdo, mas eu acho que a gente não teria tempo realmente para ver, que são as heurísticas de Nielsen. Alguém já ouviu falar sobre elas? Se alguém ouviu, só dá um joinha aí, senão eu vou seguir. E o que são as heurísticas de Nielsen? Elas são 10 diretrizes que o Jacob Nielsen escreveu e que ajudam a gente a nortear um desenvolvimento, um design ali, uma interface de usuário com uma boa experiência também. Então, ela fala sobre questões como visibilidade dos status do sistema, compatibilidade entre o sistema e o mundo real, enfim, controle e liberdade do usuário. Como vocês podem ver, é um assunto realmente muito mais teórico, muito mais denso, mas eu vou deixar aqui para quem tiver interesse de pesquisar, fazer essa pesquisa e se inteirar um pouquinho mais, que eu acho que é bacana. É um conteúdo um pouquinho mais científico, eu diria, não necessariamente sim, mas mais formal, que também faz toda a diferença saber para a gente ter uma boa relação de conhecimento com prática. Certo? E o segundo fator que eu queria trazer aqui, acho que a maioria de vocês já conhece, vou até utilizar essa mesma página aqui das heurísticas de Nielsen para utilizar, que é a ferramenta Google Lighthouse. Alguém aqui já conhece? Alguém já utilizou? Show, o Anderson, o Nicolas já sabe. Então, é basicamente, o Johan não, é uma ferramenta que a gente acessa ela do próprio Google Chrome. Na seção inspecionar, se a gente navegar um pouquinho melhor aqui, deixa eu até que eu vou reposicionar ela aqui, para ficar mais fácil. Se a gente acessar no site e acessar essas ferramentas da inspeção, a gente tem uma tab que é o Lighthouse. E o Lighthouse, ele nada mais é do que uma ferramenta de análise de uma página fornecida pelo próprio Google. Então, eu defino aqui o que eu quero analisar, né? Eu quero analisar a navegação dessa página default em um dispositivo mobile. E quais são as categorias que eu quero analisar? Eu quero analisar a performance, a acessibilidade, as melhores práticas de desenvolvimento e o Search Engine Optimization, ou seja, a otimização para engines de busca. Marquei aqui o que eu quero analisar, clico em analisar a página, ele vai tomar alguns segundos aqui para fazer análise, e ele vai me devolver um reporte completo de como está a minha página com relação a aspectos de performance, UI e UX. Então, é um bom termômetro para a gente saber o que a gente está desenvolvendo, se está bacana, se está aderente com o que a gente espera, e, basicamente, se a gente precisa melhorar em algum aspecto. Então, observem aqui que essa página específica que eu abri sobre as heurísticas de Nielsen,
Ela tem uma performance 49, é um número baixo, 49 de 100, pode melhorar bastante. Tem uma acessibilidade de 76, que não é bom, mas também não é ruim. As best practices, elas estão com 57. É mais ou menos, né? Ali pode melhorar bastante. E o Search Engine Optimization dela está 100%, ou seja, ela é muito bem ranqueada nos mecanismos de busca. E conforme eu vou navegando aqui, ele vai me dizendo o porquê que cada nota foi atribuída, o que, que pode ser feito para melhorar em cada um desses aspectos. E assim, eu como desenvolvedor, se eu sou desenvolvedor dessa página, eu vou me baseando nisso para aplicar melhorias e também para também ter métricas de qual foi a evolução que eu obtive. Então é algo bacana, vai de encontro a isso do UI e UX, e acredito que como é algo grátis e está aí disponível, a gente tem que usar sem ter medo, né? Vou mandar aqui também para vocês no chat. Certo? Eu, basicamente, o que eu preparei foi isso. Estaria encerrando aqui. Eu queria abrir novamente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição aqui para a nossa conversa, sinta-se à vontade. Pode erguer a mão aí. Caso contrário, vocês podem me encontrar para a gente trocar uma ideia, seja no LinkedIn ou outra rede social. Às vezes eu demoro um pouquinho para mandar uma resposta, mas eu sempre respondo. E seria isso. Agradecer novamente pelo espaço e pela atenção de vocês. Para mim foi uma honra trazer esse conteúdo, que por mais que não tenha sido tão profundo, eu acredito que foi bastante enriquecedor para todo mundo, né? Então, é isso. Obrigada, Murilo. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Ju, esse material aqui a gente vai disponibilizar em algum lugar, o PowerPoint? Se quiser, Sim. Tu pode compartilhar ali comigo? Que daí eu disponibilizo junto com a gravação ali para eles. Perfeito. Muito obrigado aí, Anderson. Muito obrigado. Oi, pessoal. Oi. Último recadinho, estou colocando aqui no chat. A promo de Black Friday da GrowDev continua até amanhã, tá? Válida até amanhã, dia 30/11. Então, quem quiser, aproveitem. Coloquei o número da lei aí. Valeu, isso aí. Legal, e o Murilo participa aí também dessa formação aí, gente. Exato. Assim como ele compartilhou conhecimento com vocês aqui, ele compartilha bem mais lá na formação. Compre, por favor, vai ser bem legal. Bastante conteúdo bacana. Isso aí. Muito obrigado aí, Priscila, também.